Fala, nação rubro-negra, muito bom dia, Deco na área. Estamos aqui para agora não trazer informações e sim analisar, né, o pessoal que gosta das nossas análises, sobre o jogo de ontem, em forma reduzida, né? A análise de Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, 1-1, jogo no Allianz Parque, né, que ficou aquele gostinho um pouco amargo. O Flamengo tinha totais condições de sair de lá com resultado positivo. E ontem, né, debatemos bastante no nosso pós-jogo sobre uma situação, né, da partida, né, para mim que foi o ponto-chave, a manutenção do Everton Cebolinha em campo, e a gente vai falar sobre isso e muito mais na nossa análise. E aí fica aqui já a minha pergunta a todos vocês. O Dorival errou em ir com time misto, né, um time alternativo, digamos assim, para o jogo de ontem contra o Palmeiras. O Dorival demorou demasiadamente para fazer as substituições, então já pensa aí, já coloca no chat, nos comentários aí do nosso vídeo, né, a sua opinião, né, que eu vou analisar e vou tentar colocar para vocês o que eu acho, né, e gera um debate que eu acho que é muito bom entre nós rubro-negros, principalmente aqui no nosso canal Deca CRN, onde é um canal que é muito democrático, tá? Muito democrático, sim, aceitamos todos os tipos de opiniões, né, distintas, sempre falamos com o máximo respeito, que é o que preza aqui a essa pessoa que vos fala, tá bom? Então, você que está chegando a primeira vez no canal Deca CRN, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com os amigos e acionar o sininho de notificação, tá? Lembrar vocês da Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Tem um link no comentário fixado. Lembrar vocês que hoje tem um jogão, né, que é Manchester United contra o Liverpool às 4 horas da tarde. Então, se você ainda não fez a sua fezinha, né, ainda não fez a sua profecia, já faça. Clica aí no link e coloque quem você acha que vai ganhar, né? O United não vem num bom campeonato, mas aí contratou o Casemiro, tá com outro espírito. Será que irá, né, surpreender o Liverpool? Então faça aí sua fezinha na Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, no comentário fixado. Vamos lá então, nação. Então a primeira pergunta que eu fiz para vocês, né? Então vou dar a minha opinião. Não poderia julgar o Dorival pelas escolhas dele. Resolvi segurar um pouco. Vocês podem ver que eu não dei opinião formada no Twitter ou nas minhas redes sociais, né? Falando em redes sociais, já tô com o TikTok também. Galera, siga lá meu TikTok, né? Ainda tô com pouco conteúdo, mas a gente vai colocar bastante. Mas não coloquei nada no meu Twitter, onde que eu falo bastante, né? Dou as minhas opiniões, para quem ainda não segue lá, é Deco_SRN. Eu falei, cara, eu não vou me precipitar. O Dorival sabe o que ele tá fazendo. Pode ser que ele tenha uma estratégia de jogar o primeiro tempo mais 15 minutos do segundo tempo, dependendo da partida. Se tiver um resultado favorável, ele começar a trocar, né, os jogadores do time alternativo pelos titulares. Correto? Imaginei isso, né? Até mesmo que para mim a estratégia dele poderia ser simples assim, né? O time alternativo tranquilamente poderia segurar um 0-0 no primeiro tempo, ou quem sabe, né, sair na frente. E foi o que aconteceu. Para mim a estratégia até então estava perfeita, né? Então por esse motivo e pela experiência, né, de às vezes me precipitar em querer julgar alguma coisa antes de ver, eu preferi guardar comigo essa situação. E aí o Flamengo entrou naquele jeito que a gente já conhece, né, no sistema já formado com o Dorival, que a gente vai falar posteriormente. E eu tenho certeza que o Abel Ferreira, por mais que ele tenha dito depois na entrevista que ele não sabia como o Flamengo viria, então ele treinou, né, o Flamengo jogando como o time A e como o time B, né, o Palmeiras tendo situações de jogos. Mas dá para ver, sinceramente, que o Palmeiras teve dificuldades contra o Flamengo alternativo, né? E aí eu vou mostrar aqui para vocês como que esse Palmeiras entrou em campo, tá? Eu estava em dúvida como seria o sistema de jogo
está aqui o time do Palmeiras, como eles entraram, né, com um 4-2-3-1, tá? Que poderia variar para um sistema de 3 zagueiros. Eu vou explicar aqui para vocês como variou, na verdade, tá? Mas inicialmente com o Everton, o Marcos Rocha, o Gustavo Gomes, o Murilo e o Piquerez, né? Os dois volantes, o Danilo e o Zé Rafael, o Scarpa, que eu tinha dúvidas onde que ele jogaria, e aí o Abel Ferreira o colocou desse lado direito, com o Rafael Veiga por dentro, Dudu pelo lado esquerdo e o Rony, né, mais à frente. Foi assim que começou o time do Palmeiras. Conforme o jogo foi andando, né, você via claramente que ele liberava o Marcos Rocha, né, o que ele já fez na Libertadores contra o Flamengo, né, contra o Flamengo na Libertadores, que nesse jogo era o Mike, que o Marcos Rocha estava suspenso. Ele trazia o Gustavo Gomes para fazer o zagueiro pelo lado direito, aqui o Murilo, zagueiro central, e o Piquerez fazia o terceiro zagueiro por esse lado, tá? E aí, cara, ele liberava, né, o Marcos Rocha para esse apoio, ok? O Dudu vinha para cá, né? E o Scarpa cortava pro meio. Ficava mais ou menos nesse desenho tático o time do Palmeiras, né? O Marcos Rocha sendo esse elemento surpresa, né? Jogando em cima do jogador Ayrton Lucas, tá? O Flamengo montado, vamos lá colocar o Flamengo com Davi Luiz, Pablo, Davi Luiz, né? Foi uma surpresa para todos nós. E o Mateuzinho, cadê o número 2, né? O goleiro Santos, ok? A gente vai desenhando para vocês, tá? No caso, aqui, o jogador Thiago Maia, tudo bem? O João Gomes, Vitor Hugo, Lázaro e os dois jogadores de frente, né? Vamos lá. O Marinho e também o jogador Everton Cebolinha. Então os dois times estavam mais ou menos armados assim. O que acaba acontecendo? O Marcos Rocha, ele toda hora tinha a companhia de um jogador, né, que poderia ser o Scarpa, e muitas das vezes poderia ser o Rony, poderia ser a chegada do Rafael Veiga. Então toda hora, nesse lado de campo, haviam 3 jogadores do Palmeiras e, no caso, havia um auxílio aqui do João Gomes, porque o Thiago Maia tinha que se preocupar com esses jogadores que vinham por dentro. Então, muitas das vezes, ou o jogador Ayrton Lucas ficava com uma dobra em cima dele, ou às vezes com a aproximação do João Gomes vinha um trio. Então toda hora o Flamengo estava com essa dificuldade, né? Essa dificuldade de igualar numericamente por esse lado direito, ok? Só que, mal ou bem, o Marcos Rocha não teve êxito em nenhum dos lançamentos, muitos lançamentos também de laterais para dentro da área, e a defesa do Flamengo conseguiu sair bem. Mas estava nítido que a estratégia do time do Palmeiras, principalmente, era jogar pelo lado esquerdo da nossa defesa, né? Sempre fazendo a dobra no Ayrton Lucas, que é o lateral que apoia muito, né? E é onde eles têm esse lateral que dá essa ofensividade, busca essa amplitude, essa profundidade, amplitude já dá, busca a profundidade por esse lado direito, sempre com a companhia do Scarpa e também aqui do jogador, né, Rony, ou quem sabe às vezes com a chegada também do jogador Rafael Veiga, tá? Então, o primeiro tempo, basicamente, jogando dessa maneira, tá? Sempre em cima do jogador Ayrton Lucas, tá? Então, tá aqui mais ou menos o desenho tático, conforme a gente falou, né? Essa questão aqui do sistema que muitas das vezes transformaram. E o Flamengo conseguiu, né, o seu gol numa jogada bonita do Ayrton Lucas, onde houve o cruzamento, buscando, né, o Vitor Hugo entrando por esse lado aqui, um belo gol de cabeça, né? E aí, cara, lógico que o time do Palmeiras sente, né, a pressão. Então acaba o primeiro tempo, o Flamengo poderia ter saído com 2-0,
no placar, né? Um lance bobo do jogador Pablo. E aí é uma mudança tática do time do Palmeiras no segundo tempo. Vamos lá, né? O que acaba acontecendo? Eles seguram mais o Marcos Rocha, né, como terceiro zagueiro, tá? E liberam mais o Piquerez, tá? Por esse lado. Você vê que o Rocha já não apoiava tanto. E faz uma modificação de lado. Traz o Dudu para ser esse jogador de profundidade. Correto? Traz esse jogador e leva o Scarpa para cá. Ok? Tá? Então há uma mudança, né, nesse time do Palmeiras. Correto? Há uma mudança, né? Ele fazia às vezes a saída com 3, né, para liberar o Piquerez, mas muitas das vezes segurava ele numa linha de 4 também, com o Gustavo Scarpa desse lado. Mas quem dava profundidade o tempo inteiro era o Dudu, com a aproximação do Rony. E continuou o 2 contra 1, né? E às vezes chegava o Zé Rafael aqui, correto? Sempre com o João Gomes aqui. E aí, devido ao Dudu ser um jogador, né, com mais DNA de atacante, porque é um atacante, né, deu muito mais trabalho para um Ayrton Lucas mais desgastado. Por quê? Porque toda hora ele tinha esse embate, às vezes com 2 jogadores, volta a falar com a ajuda do João Gomes. Mas aí eu pergunto para vocês, cadê o Everton Cebolinha ajudando nessa recomposição, às vezes para igualar com 3 jogadores? Não fez. Praticamente o jogo inteiro, o Everton Cebolinha se omitiu na marcação. Isso aconteceu no primeiro tempo e aconteceu no segundo tempo. E se vocês se lembrarem no gol do Rafael Veiga, o Dudu pega a bola aqui, né? Consegue cortar. O João Gomes tenta fechar. Quando eles fecham, o Dudu já passa a bola aqui, né? Porque na verdade quem deveria tentar fechar e ajudar não era o João Gomes. O João Gomes deveria ter mantido seu posicionamento aqui, né? E o Everton Cebolinha em nenhum momento fechou esse lado. E aí, cara, a bola chega aqui, né? Porque o João tenta buscar, né, o contato com o Dudu, só que chega um pouquinho atrasado, a bola sobra aqui e o Thiago Maia chega atrasado. E o Veiga consegue dominar a bola e deslocar o goleiro. Aí eu falo para vocês, o Dorival demorou para ter visto isso, que o Everton Cebolinha, né, não estava no jogo, digamos assim, né, defensivamente não ajudou o time em momento algum. Aí muitas pessoas vão perguntar assim para mim, Deco, mas o Everton Cebolinha não presta? Não é isso. Mas nesse jogo, a gente está analisando o jogo Flamengo e Palmeiras. Ele não ajudou. E alguns amigos disseram que o Dorival estava o tempo inteiro gritando para o Everton Cebolinha para voltar e ajudar na marcação. Esse que é o grande problema do 4-3-3, né? Só que tem horas que o Dorival tem que olhar e o Flamengo na frente do marcador, ele tem que fechar o corredor lateral, né? Forma um 4-5-1, dificulta o trabalho do adversário. E não foi o que aconteceu. Apesar que ele falou que ele ajustou. Só que ele não vai queimar jogador nenhum durante a entrevista coletiva. Ele está corretíssimo. Eu tenho certeza que ele vai amanhã, né, no caso, conversar com os jogadores e ajustar isso. Né? Um Flamengo e Palmeiras a gente vai ter sempre problemas com os corredores, esquerdo e direito. Então, meus amigos, é perigoso o Flamengo sem a posse de bola marcar no 4-3-3 esse Palmeiras, se o Flamengo for para a final da Libertadores e pegá-los na final. O Flamengo já perdeu uma final com um gol deles, o primeiro nas costas do Felipe Luiz, devido à falta de marcação lá na frente no Gustavo Gomes, o Mike se posicionando nas costas do Felipe Luiz, ganhando na velocidade, cruzando para trás e chegando o Rafael Veiga, né? Então, todo cuidado é pouco. O pessoal vai me perguntar, mas Deco, porra, tá criticando o Dorival? Muito pelo contrário. O Dorival é um cara que, na minha concepção, tem todos os méritos possíveis. Hoje o Flamengo só está na posição que está devido ao Dorival Júnior, mas todo mundo está passivo de erro. E o Dorival já estava flertando com esse tipo de situação já há algum tempo.
Não é de hoje que o Dorival demora para substituir. O Dorival fez correto até os 15 do segundo tempo. A partir daquele momento, o Flamengo, que tinha 49% de posse de bola, caiu para 40% e o Palmeiras para 60%. E o Palmeiras começou a dominar bastante. O time alternativo do Flamengo começou a cansar. Começou a cansar. E aí, cara, o Palmeiras começou a incomodar. O que ele deveria ter feito? Primeira coisa, ajustar daquele lado esquerdo. Dei até uma sugestão, não sei se vocês concordam comigo. Falei primeiro até de colocar o Vitor Hugo mais à frente, mas depois eu parei para pensar, falei, a melhor coisa que deveria ter sido feita era ter colocado o Felipe Luiz como lateral esquerdo e adiantado o Ayrton Lucas, para fazer essa dobra em cima do Dudu com o Veiga, ou quem sabe com a chegada do Marcos Rocha, ou quem sabe com uma aproximação do Rony. Isso não aconteceu. E o Abel, de maneira inteligente, inverteu o Dudu de lugar, porque viu que o problema do Flamengo estava ali naquele lado. Porque do outro lado o Marinho estava jogando muito bem, taticamente. Muita gente reclama do Marinho, mas taticamente ele estava muito bem. O Flamengo não teve nenhum problema no primeiro tempo com o Dudu ali daquele lado. Com o Dudu e Marinho e Mateuzinho, né, fazendo uma boa dupla. Já ali naquele caso o Ayrton Lucas estava sozinho, sem a ajuda do Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro, conforme alguém colocou, agora não vou me recordar, é um novo Vitinho, pelo amor de Deus, gente, ele está começando agora. Ele vai aprender o que é jogar no Flamengo. Ele vai precisar se doar. Ele vai precisar ajudar na marcação. E ele não o fez ontem. Foi mal para mim, o pior jogador da partida. E ontem comprometeu. Tá? Mas longe dele não servir. Não servir para o Flamengo. Tá? É um jogador excelente. É um craque? Não, para mim não é um craque. É um jogador que vai ajudar demais ao Flamengo. Mas é aquilo que eu falei. O Flamengo precisava de um outro jogador que tivesse as mesmas características para poder ajudar na marcação do lado, que ajuda o Dudu do lado do Palmeiras de um lado, até o Scarpa ajuda do outro, às vezes é o Rony que joga ali pelo corredor lateral. É isso que o Flamengo precisava ontem e o Dorival não fez. O Dorival errou. O Dorival só foi modificado depois do gol de empate do time do Palmeiras. Errado. Ele deveria ter mudado antes. A gente estava cantando isso aí na Dali. Para quem nos acompanha na Dali sabe o que eu estou falando. Então esperamos que com esse erro que foi cometido ontem, que o Flamengo não cometa mais. Não da entrada do time alternativo. O pensamento do Dorival foi certo. E esse time bateu de igual para igual com o Palmeiras. Tanto que saiu o primeiro tempo. Mas chegou uma hora que a vida útil acabou. Ele deveria ter mudado. Ele fez o mais difícil, que é chegar aos 60 minutos com 1-0. E o time do Palmeiras já não sabendo como ia reagir. Aí, se ele bota os titulares naquele momento, ou talvez corrigisse aquilo ali, porque o Flamengo parou de atacar, apesar que um pouco antes o Lázaro poderia ter matado a partida, fez uma bela jogada, mas baixou a cabeça, o Vitor Hugo entrando do outro lado, ele poderia ter aberto mais o ângulo para chutar, podem ver no lance. Foram as duas maiores chances da partida, né? O Palmeiras teve o quê? Um gol anulado, que o Flamengo já tinha flertado com problema, até falei na Dali, foi um aviso de Deus. Naquele momento o Dorival deveria já ter chamado alguém para fechar aquele lado esquerdo, ter tirado o Cebolinha, que era o primeiro, e ele ainda manteve o Cebolinha. Ele ainda tirou o Marinho, que estava melhor em campo, que eu não entendi, né? E botou também o Pedro, Everton Ribeiro e o Pedro, tirou o Lázaro e o Marinho. O pior do ataque, né? Apesar que o Lázaro também não estava bem, ele tira. E o que estava jogando melhor que para mim era o Marinho, ele tira. Poderia até ter trazido o Marinho para o lado esquerdo para auxiliar o Ayrton Lucas, né? Mas enfim, aconteceu. Volto a falar, trabalho do Dorival excelente. A análise que eu fiz é exclusivamente do jogo Flamengo e Palmeiras. E o que me preocupa, e já é um alerta, essa marcação no 4-3-3. Você tem 3 jogadores, né? Podemos mostrar aqui para vocês, correto? Vou tirar até o Palmeiras aqui para a gente terminar com as análises. Você tem um 4-3-3, né? Que é mais ou menos assim que o Flamengo joga. Tá? Tirar os jogadores do Palmeiras aqui e voltar para o Flamengo. O Flamengo sem a bola joga aqui, né? No 4-3-3. E aí, meus amigos, o que acaba acontecendo? Você tem esse corredor lateral, né? E o ideal qual é? É você trazer um dos jogadores
daqui da frente para largar e fechar os corredores e marcar no 4-4-2. Esse Palmeiras que tem os lados fortes, Rony e Dudu, todo cuidado é pouco. Então 4-3-3 para mim é suicida e o Flamengo vai ter que mudar um pouco o jeito de jogar sem a bola, não com a bola pode ser um 4-3-3, mas sem a bola, um desses jogadores de frente vai ter que ajudar na recomposição defensiva, porque o Palmeiras sabe muito bem, o Abel sabe muito bem que esse 4-3-3 facilita jogar pelas laterais, porque parece que o campo fica maior, né? E esses jogadores de meio, os três, têm que se doar mais para fecharem os corredores laterais. E isso é perigoso, tá bom? Então é isso aí, galera. Muito obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe, os proteja. Espero que tenham gostado da análise. Pede pra galera aí se inscrever aqui no canal Deca CRN, tá? Muito obrigado a todos vocês. Mais tarde estaremos de volta aí com a nossa resenha 1h30 da tarde. E se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe com os amigos e acione o sininho de notificação. Tamo junto, fiquem com Deus. Saudações, Brunet. Compartilha aí, cara, pra bombar esse vídeo aí. Abraço, fui.